Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Narco Ferreira da Ferreira Studios e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer para se exportar o arquivo do Illustrator para impressão. É um processo bastante simples, mas que muita gente ainda não sabe e andaram me pedindo aí nos comentários. Então vem comigo e se liga só! Bem, nós estamos aqui então com o nosso software aberto, Adobe Illustrator CC, você pode estar utilizando a versão que você queira. E para a gente conseguir gerar essa exportação para impressão, a gente tem que seguir alguns passos. A primeira coisa é criar um novo arquivo aqui. Eu vou vir aqui em File, New, e vou criar aqui um arquivo chamado Vetor Exportação. E aqui a gente tem algumas configurações que eu já falei em aulas anteriores, e aqui é onde a gente tem que se ater. A primeira coisa é o seguinte, quando a gente trabalha com padrões CMYK, a gente está trabalhando diretamente para padrões para impressão. E RGB para padrões de mídias digitais. Então, como a gente vai gerar um arquivo para ser exportado e ser impresso, a gente vai trabalhar com o CMYK. O Raster Effects ele corresponde a questões de pixels por polegada. Quando a gente trabalha com padrão de impressão, a gente vai trabalhar sempre com High, com 300 ppi, ou seja, 300 pixels por polegada. E aqui a gente tem o Screen e o Medium. O Screen a gente vai estar trabalhando para quando a gente estiver trabalhando com padrões digitais mais direcionados à web. Geralmente são sites ou algum tipo de imagem para web ou algum tipo de vetor web. E o Medium a gente vai trabalhar basicamente com vetores ou imagens, né, direcionadas a dispositivos móveis. Às vezes tablets, né, às vezes alguns smartphones e assim por diante. O que é interessante a gente deixar aqui? Deixar o CMYK, o 300 ppi e o Preview Mode a gente deixa default. Aí a gente vem aqui em OK e a gente vai abrir aqui agora o nosso palco. Eu vou dar um Show Grid aqui para que a gente possa ver. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou exportar um vetor, eu vou vir aqui em File, Place e vou exportar aqui um vetor para que a gente consiga ter uma ideia melhor. Vou exportar esse vetor exportação aqui e vou deixar aqui mesmo essa área aqui só para a gente ter uma ideia. Nesse arquivo eu não estou utilizando sangria, mas o que é interessante que eu quero mostrar aqui, eu quero que apenas essa área aqui seja impressa e essa daqui para fora da linha não seja. Ou seja, toda essa parte branca aqui que corresponde onde está o meu vetor, tirando dessa linha para cá, vai ser impressa. Então é importante a gente ter essas percepções. O que a gente vai fazer agora? O Illustrator ele vai trabalhar com dois tipos de exportações, quando a gente diz no sentido de salvar. A gente tem o Save As, que a gente vai salvar um arquivo propriamente dito para o Illustrator ou não, que o Illustrator leia posteriormente. E o Save for Web ele vai salvar arquivos direcionados para a web mesmo. Então a gente vai ter imagens aqui, JPEG, PNG, BMP e todas aquelas coisas que vocês já conhecem. Agora o que a gente tem que perceber? A gente vai vir aqui em Save As, vou vir aqui em Save As, que dá na mesma do Save, mas como eu quero direcionar para uma outra pasta, eu vou colocar essa pasta de documentos. E eu vou salvar aqui, ó. Percebam o seguinte, quando eu venho aqui em tipo, eu tenho algumas pré-definições. .ai, que é o formato do Illustrator, .pdf, .eps, .it, .svg e .svgz. O que isso acontece? O SVG é um formato de gráfico vetorial escalonável, ele é direcionado para a web também. E ele é escrito através de alguns códigos XML, mais direcionado à programação. Mas o que é interessante? Os gráficos SVG eles têm uma compatibilidade muito grande com outros tipos de software direcionado à vetorização. Então, às vezes, quando você for salvar para o Corel, é importante você estar sempre apostando no SVG e no EPS, porque são formatos que geralmente o Corel consegue ler. Pode dar algumas diferenças quando você salva em EPS por questões de formato de cor, porque o Illustrator ele tem algumas pré-definições e alguns presets de cores diferentes do Corel. Já o Corel ele tem uma criptografia diferente e alguns presets de cores também diferentes. Então aí pode haver essa distorção de cores ou de alguma coisa relacionada a isso. Então é interessante você salvar o SVG para que você consiga manter um pouco dessa padronização na hora de você mandar para o Corel, dependendo da sua versão, obviamente, e o EPS que o Corel também lê tranquilo, mas que pode apresentar problemas com relação a essas coisas de presets de cores.
Mas aqui o que a gente vai estar fazendo? Se a gente salvar em .ai, ele vai salvar como arquivo aberto, que a gente pode editar depois no Illustrator. Mas para impressão a gente vai estar utilizando o Adobe PDF. Sim, o PDF. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, escolher o Adobe PDF e vou salvar. Quando eu clicar em salvar, ele vai mostrar essa tela aqui para vocês, que ela pode variar em algumas opções dependendo da sua versão. Mas a nível de salvamento é basicamente as mesmas configurações. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar Illustrator Default aqui no Adobe PDF Preset. Standard a gente deixa None. E na compatibilidade a gente tem algumas opções aqui. Então vai depender do seu Acrobat. Eu sempre gosto de colocar entre 6 e 7, porque são os PDFs mais comuns hoje em dia. Muita gente ainda não tem o 8. Então eu deixo o 7 aqui ou no 6. Nessa aula eu vou deixar no 7. Aqui a gente tem algumas opções. O que acontece? Se eu deixar essa opção marcada, Preserve Illustrator Editing Compatibilities, a gente habilita a opção de que o Illustrator vai conseguir ler o PDF depois e a gente vai conseguir editar as layers, os vetores e assim por diante. Então eu vou desabilitar essa opção porque eu quero mandar um arquivo fechado para a gráfica. Embed Page Thumbnails, ele vai colocar como se fosse algumas thumbs na lateral para ir mostrando qual área do PDF o usuário está se encontrando. Também não quero deixar essa opção. É interessante a gente deixar essa opção aqui, ó, de otimização rápida para visualizações em web. Ou seja, quando a pessoa conseguir visualizar o nosso PDF na internet, ele vai ter uma boa qualidade de imagem e uma boa qualidade de arquivo PDF também, porque ele vai conseguir visualizar numa qualidade melhor e de uma maneira mais rápida. E aqui eu vou deixar para ver o PDF depois de salvo. E esse Create Acrobat Layers Levels, ele vai criar como se fosse um sumário aqui de cada layer do nosso projeto. Então não acho interessante nesse nível de aula não colocar essa opção não. Então eu vou deixar desabilitada mesmo. Na compressão, ele vai trabalhar com algumas coisas, que é o que? Colors, Bitmap Images, Grayscale Bitmap Images e Monochrome Bitmap Images. O que acontece? Aqui ele vai trabalhar com algumas cores relacionadas aos arquivos bitmaps. E se eu quero qual tipo de compressão eu quero? Se eu quero zip, se eu quero JPEG. Então essas opções, por padrão, a gente não mexe aqui, porque não tem tanta necessidade. O Illustrator ele já vai configurar ali embaixo, que eu vou mostrar uma opção para vocês, a melhor qualidade de imagem. Então não vou colocar nada aqui. Essa Grayscale é para trabalhar tons de cinza e essa monocromática também. Então eu vou deixar basicamente isso. E deixo habilitada essa opção, Compress Text and Line Art. Agora a gente vem aqui em Marks and Bleeds. E aqui que estaria legal se a gente estivesse trabalhando com sangrias e coisas do gênero. Bleeds são exatamente as sangrias. Como eu não trabalhei com nenhum tipo de sangria, eu deixo desabilitada essa opção. E aqui, ó, ele vai trabalhar com All Printers Marks. Ele vai mostrar no arquivo PDF onde que está a região de corte, quais as cores que estão sendo utilizadas, algumas informações da página, Registration Marks e coisas assim. E esse Mark Type a gente pode selecionar aqui o Roman, que é um padrão universal, e o Trim Mark a gente deixa 025 pt, ok? O Output é relacionado a conversões de cor. Como a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque a gente já destinou o nosso arquivo a CMYK, a gente não tem necessidade de selecionar esse Color Converse. Então a gente deixa assim mesmo, no Converse. O Advanced ele vai mostrar questões relacionadas às fontes. Como a gente está trabalhando aqui com 100% de caracterização percentual das fontes, a gente deixa aqui em 100% também. Na segurança aqui, questões de criptografia, mais relacionadas ao Acrobat mesmo. O importante é que aqui esteja em High Resolution. Por quê? Porque a gente vai ter uma resolução boa da parte de impressão, que é permissões relacionadas ao Acrobat. Então isso daqui vai estar sempre mais ou menos nesse estilo mesmo, dependendo da sua versão. E o sumário aqui não tem tanta necessidade, porque é questões se você quiser alterar alguma descrição, alguma coisa de compatibilidade, então não tem tanta necessidade de ficar alterando isso daqui não. Bem, feitas as configurações que a gente fez, a gente vai vir aqui no Save PDF.
Ele vai perguntar se eu não quero realmente que salve essas definições de compatibilidade depois que o PDF estiver salvo, para eu editar depois no Illustrator. Eu deixo em OK, porque eu desabilitei a opção, e ele vai gerar aqui para nós um PDF. Vamos aguardar um pouco. Ele demora alguns segundinhos, porque ele tem que criptografar o PDF para poder gerar ele num formato escalonado. O que isso quer dizer? Que o PDF, depois de salvo, ele vai escalonar o arquivo de forma que ele não perca a qualidade. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma visualização de 45,6%. Mas se eu jogar aqui no 100, ó, eu consigo ver que ele vai conseguir ter uma mesma qualidade sem perder aquela coisa da definição, da questão do pixel e etc. Porque aqui ele ainda considera como se fosse um vetor mesmo, mas um vetor escalar, como a gente trabalha no Illustrator, não uma imagem em si propriamente dito. Ou seja, se eu colocar 200%, ó, percebam que ele ainda prevalece com essas questões da layer, da questão do vetor, a gente não tem aquela serialização das curvas, até 2400% vocês podem perceber isso, ó. Então isso aqui é interessante de salvar no PDF, porque quando a gente gera esse arquivo para impressão, a gente não tem essas percas relacionadas à qualidade da imagem e problemas para impressão, porque está uma resolução ruim, etc. Uma resolução pequena, uma definição ruim. Então é importante a gente estar atento a isso. Agora percebam o seguinte, aqui no Illustrator eu tenho um pouco mais de cor, um pouco mais de vivacidade. Isso acontece por dois motivos. Primeiro que aqui a gente vai ter uma visualização mais direcionada para o software. E aqui a gente já tem uma visualização mais direcionada porque é realmente impresso. E aqui é o interessante a gente perceber o seguinte, ó, onde foi delimitado o corte para cá, nessa linha preta, ele cortou aqui, ó. E onde foi delimitado para cá, ele cortou para lá. E existe uma leve diferença de cor quando a gente trabalha com CMYK e RGB. Primeiro porque CMYK a gente trabalha com ciano, magenta, amarelo e preto, e no RGB a gente trabalha com red, green, blue. E o RGB é para mídias digitais e o CMYK para mídias direcionadas à impressão, ok? Então é mais coisa direcionada à mídia física, propriamente dizendo. Então o que é interessante? A gente está atento a essas questões das configurações de impressão. E uma outra forma também muito boa de você trabalhar essa impressão é você vir aqui em Save for Web. E aqui a gente tem duas opções, original e otimizado. Se você vir aqui em otimizado, você vai conseguir ter sua imagem e mesmo sendo para web, se você às vezes o arquivo fica muito grande e a máquina não consegue ler o PDF. Então você vem aqui no Save for Web mesmo, trabalha sempre com o JPEG em Hive, aí você vem aqui, deixa a qualidade em 100%. E aí ele vai deixar o JPEG no máximo e criptografar para 100% de qualidade. O Mate ele deixa o WIFI e aqui a gente tem Progressive e tem outras opções que você pode ir trabalhando também, tanto como a escala. Mas no mais é isso, é interessante a gente estar atento a essas questões da qualidade, da compactação dos arquivos e sempre quando você for trabalhar com a impressão do Illustrator, trabalhar do Illustrator para impressão, está salvando aí um PDF. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo, deixe o seu like, compartilhe essa ideia e até mais. Falou!